Tudo bom, pessoal? Começando aqui mais um vídeo com vocês. Hoje é um prazer estar aqui com o Francisco Holder. Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui com o Ismael. A gente está nessa série de trazer alguns ETFs para vocês, explicando mais a fundo esse tipo de ativo nos Estados Unidos e que tanto eu quanto o Ismael gostamos bastante. O que nós vamos falar hoje, Ismael? Hoje nós vamos falar do ETF, que ele é um pouco diferente, né? Primeiro ponto que a gente tem que lembrar aqui que é o índice S&P 500, que é uma das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E aí quem investe, por exemplo, no MB11 no Brasil, quem gosta de voo, enfim, esses ETFs que eles fazem é exatamente replicar o índice dessas 500 maiores empresas. E qual ETF nós vamos falar hoje? É o XLRE. O que o XLRE faz, basicamente, ele separa os REITs que estão dentro do índice S&P 500 e formam um ETF próprio, né? Nesse caso aqui, com 32 REITs que compõem o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Exatamente, Ismael. E um dos pontos em especial, ele acompanha fielmente o índice dos REITs do S&P 500. Então ele pega, em relação a esse índice, ele fornece uma representação muito eficaz do setor imobiliário do S&P 500. Então, essa parte, quem gosta principalmente de REITs grandes e que estão dentro do índice, esse é o ativo certo para quem quer fazer parte desse mercado. Exatamente, pessoal. E a gente tem que lembrar o seguinte, lá os REITs são compostos por duas classes principais, né, dois setores principais, que é o setor de mortgage e o setor de equity REITs. Os equity REITs eles são ali parecidos com nossos fundos de tijolos, né, e os REITs de hipoteca, eles são mais parecidos com a instituição financeira, porque o propósito deles maior é o quê? Eles captam dinheiro no mercado financeiro, para hipoteca, né, faz financiamento de imóveis, casas, comércios, enfim, e eles ganham aquele spread dos juros ali. O XLRM, ele compõe o portfólio dele só com equity REITs, que seriam REITs de tijolos, ele exclui os REITs de hipoteca desse índice. E também um ponto aqui especial que a gente traz é que esse ETF ele é muito bem visto por investidores que querem assumir posições estratégicas em REITs grandes, REITs que fazem parte do índice. Então, ele cai muito bem para essas pessoas que querem um investimento específico nos grandes REITs que estão alocados no índice. Exatamente. E agora a gente traz um pouquinho das características do portfólio desse ETF. Então, como dentro do índice a gente tem 32 REITs, consequentemente, esse portfólio vai compor as 32 empresas que fazem parte do índice. Então, a gente vê também um ETF bem grande, ou seja, com mais de 2 bilhões de dólares de ativos sob gestão, ou seja, ele é realmente grande em comparação a outros concorrentes do mercado. E vale lembrar, inclusive, que XLRE ele é o terceiro maior ETF de REIT, fica para trás apenas aí de... ele acaba competindo ali com o ICF também, mas ele fica atrás basicamente do VNQ e do SCHH, figurando entre os 5 maiores ETFs do setor de real estate. E como esse é um produto também um pouco recente no mercado, a gente vê que a data de início dele também é 2015, ou seja, a gente ainda tem pouco histórico sobre esse ativo. Então, esse é um ponto também que a gente sempre chama atenção nas nossas apresentações aqui de ETF. Em relação ao yield, como a gente vê principalmente grandes REITs, ou seja, a relação risco-retorno, ela é presente aqui, a gente vê grandes empresas, eles acabam tendo uma cotação mais alta, e aí o yield acaba sendo mais baixo no curto prazo para o investidor focado só em renda, né? Com certeza, Ismael. E aqui a gente vê também uma parte da taxa de administração, ela é bem baixa, principalmente porque ele é um grande ETF, com mais de 2 bilhões de dólares de ativos, então a gente vê uma taxa de 0,13 ao ano, que é super competitiva em relação aos concorrentes. Além disso, também é um ETF com pagamentos trimestrais de dividendos. Então, quem busca pagamentos mensais, esse ativo ele não faz esses pagamentos todos os meses. Até tem que lembrar que, em regra, tá, pessoal, nos Estados Unidos, o comum é pagamento de dividendo trimestral. O mensal ele é a exceção. A gente vê poucos ativos com pagamentos mensais, certo, Ismael? Exatamente. Então, aqui, a gente traz um pouquinho das empresas que fazem parte desse ETF.
Então, a gente vê a primeira, que é a American Tower, que é um dos grandes REITs americanos, e também alguns players bem conhecidos. A gente vê também a Equinix, que tem vídeo lá no canal Mente de Holder, e também tem o Public Storage, que a gente já fez uma análise aqui, tanto eu e o Ismael, vou deixar o card aqui para vocês, além do El Tower, que também tem uma análise muito bacana que a gente já fez há alguns dias atrás. E nesse ponto aqui, eu tenho uma coisa que eu queria ressaltar, é que a CTF faz ele classifica os ativos, né, então deve os ativos por valor de mercado, ou seja, aqueles REITs que são grandes, os gigantes, com valor de mercado maior, acabam tendo um peso maior dentro do ETF, e aqueles REITs com valor de mercado menor, acaba sendo menos exposto o ETF. E aí a gente tem que lembrar os celular e também de data center. Ou seja, o que isso quer dizer? O índice está muito focado principalmente nas empresas, nos REITs de tecnologia, e, consequentemente, o XLRE, ele tem que fazer essa mesma ponderação. Então, a gente vê um ETF muito focado na questão desses dois REITs que estão ligados à parte de tecnologia. Do maior REIT. Então, se ele fosse fazer uma ponderação no mercado livre, nesse caso, ele ficaria muito exposto a um REIT único. Então, ele põe uma trava ali, em geral, 15% é o máximo que ele pode ter exposição a um REIT. Mesmo assim, os maiores REITs do setor do REIT são REITs na área de torre de comunicação e data center. E a gente tem que levar muito Tower, Comcast, SBA, e data center de Infinix, Digital Realtor. Então, apesar de ser um ETF de real estate, ele ainda tem uma parte muito considerável, 14% desse ETF é representado por setores de tecnologia. Sem contar ainda que tem mais 12% aí do setor industrial. Então, o investidor, quando ele vai colocar, vai investir nesse tipo de ETF, tem que lembrar ali a grande exposição que ele tem aos... Os ativos desse ETF são as grandes companhias que fazem parte da S&P 500. Então, elas cresceram bastante de tamanho e também a gente teve essa última valorização, principalmente em 2019, das grandes companhias de tecnologia. E, consequentemente, o XLRE conseguiu surfar essa onda de valorização. E nesse ponto aí também uma coisa que eu queria ressaltar é que todos os REITs que estão dentro de XLRE estão dentro de VNQ. Só que é lógico, VNQ, para quem não conhece, é o maior ETF, ele possui todos os equity REITs dentro do portfólio dele, então ele tem uma exposição aí bem diversificada, muito mais diversificada, inclusive, do que o próprio XLRE. Mas XLRE acabou performando melhor e performa ainda melhor durante a crise, exatamente aí pela grande exposição que ele tem aos REITs de tecnologia. E esse ponto, Ismael, agora a gente tem uma particularidade muito interessante do XLRE. O que nós temos aqui? Desde 2016, a Standard Poor's resolveu criar um novo setor, que seria o 10º setor aí, do índice. E com isso, todos aqueles ativos que estavam sob a carteira de XLR, eles passaram para a carteira de XLRE. Então, ele é um ETF muito pequenininho aí, com um pouco mais de 30 milhões de ativos, e ele recebeu de uma pancada só cerca de 3 bilhões em ativos, do dia para a noite ele passou a ser um dos maiores ETFs do setor, né? E hoje aí que a gente observa que os ativos sob gestão dele subiram, mas continua caindo. É preocupante para o investidor? Não, isso assim, para o investidor, o ETF quebrar, não vai acontecer nada, se o dinheiro está lá do mesmo jeito, entendeu? Você vai receber o seu dinheiro. Essa não é uma preocupação que o investidor tem que ter. Mas é só a título de curiosidade para a gente mostrar que com o desmembramento do setor financeiro, do setor de real estate dentro do índice do S&P, esse ETF acabou recebendo um grande volume financeiro aí, em 2016. Essas são algumas movimentações particulares do mercado que a gente vai conhecendo, principalmente quando faz parte, né? Então, um ponto que eu sempre digo aqui da gente fazer os primeiros investimentos lá fora, até para a gente ter ciência dessas movimentações que acontecem lá e tem suas particularidades. Exatamente. Principalmente o investidor, ele quer fazer parte de empresa de tecnologia, não quer? O que tu acha em relação a essa apresentação? Olha só, eu acho que o XLR é um ETF bacana, assim, eu acho que ele tem os prós e os contras dele, né? Eu acho que às vezes o investidor que está procurando ali investir no REIT, eu quero uma exposição maior ao setor de varejo, eu não queria ficar tão exposto ao setor de tecnologia, isso acaba sendo um contra, né?
No entanto, o que a gente observa é que mesmo dentro de real estate nos Estados Unidos, a tecnologia é algo muito importante. E esses ETFs de comunicação e data center, eles têm apresentado uma performance muito grande, e a tendência é que, principalmente agora com o 5G, com o avanço de tecnologias, é que eles vão ser cada vez mais demandados, né? Então, se espera que o crescimento deles ainda continue a uma taxa muito grande aí, que passa dos 10% ao ano. Por isso, eles acabam tendo... Quem quer XLRE é uma opção, mas agora, quem não quer o setor de tecnologia, ele não é uma opção tão boa. Esse é um ponto que eu trago até uma análise no canal. Tem um vídeo que eu falo da tecnologia 5G, em que eu entro mais a fundo na questão dos rates de antena e como eles têm alguns desafios bem bons nos próximos anos, principalmente em relação a novos locais para colocar as antenas, e também que o 5G ele demanda muito mais energia desses rates para focar os seus serviços e produtos. Então, como eu sempre falo aqui, Ismael, esses REITs, eu gosto muito de tecnologia, então eu sou bem um entusiasta desse setor. Eu acredito que a gente tem muito coisa boa para acontecer ainda. Então a gente está recém no começo de surfar essa onda, digamos assim. E esse REIT, caso essa parte de tecnologia ainda tenha alguns anos de desenvolvimento, ele vai conseguir ter uma performance muito superior ao VNQ, por exemplo. Eu penso isso também, mas assim, como eu falo, tem investidor que gosta do dividendo, de dinheiro, tem o SS, SRT, tem investidor que não, eu prefiro me expor a todos eles aí. Tem o VNQ, o SHH, FREO, enfim. Mas vale lembrar que o propósito XLRE é somente aqueles REITs que estão dentro do índice S&P 500. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo aqui, explicando um pouquinho mais sobre esse ETF, como ele vem crescendo, né, ao longo dos tempos, como que é a demanda para esse tipo de ETF, né, e até a próxima. Espero que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem, temos aí nosso perfil no Instagram também, o Francisco também tem o perfil no Instagram e o canal dele no YouTube, certo, Francisco? Certo, Ismael, te agradeço por mais esse bate-papo, é sempre um prazer a gente falar um pouquinho sobre os ativos lá fora, e obrigado, pessoal. Aproveita para se inscrever no canal, tanto no Mente de Holder quanto no Central do Reach. Bons investimentos e até a próxima.